Olá a todos e bem-vindo ao painel Back to the Future Store. Na saída da pandemia, 75% dos consumidores reportam ter alterado os seus métodos de consumo. O aumento do canal online é uma realidade, mas também o regresso ao contacto físico com os clientes abre muitas oportunidades aqui no sector do retalho. É este o tema que queremos debater hoje. Qual é o papel e oportunidades para as lojas físicas neste regresso ao futuro? O meu nome é João Silveira, sou Account Executive na Microsoft e líder da área de retalho na Microsoft Portugal, e tenho aqui comigo hoje o Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da APED, o Hélder Oliveira Ribeiro, Vice-Presidente da Farfetch para as áreas de Produto, Plataforma e Connected Retail, e o Frederico Amado Santos, responsável pela área de Transformação Digital e Inovação na Sona AMC. E começava então pelo Gonçalo. Gonçalo, a APED acompanha de perto todas estas evoluções e novas tendências no setor do retalho, em particular em Portugal. Como é que vocês veem este período pós-pandémico, a saída da pandemia e o regresso dos consumidores às nossas lojas físicas? Olá a todos, é um gosto estar aqui e partilhar algumas ideias e partilhar sobretudo este palco com o Hélder e com o Frederico e contigo, João, que realmente é muito importante refletir com quem tem de facto experiência e está a sentir o mundo a mudar tão rapidamente. Eu acho que, segundo o Presidente da República, nós já não é bem pós-pandemia, nós estamos numa endemia, seja lá o que isso for. Mas a verdade é que não é novidade para ninguém que houve uma transformação no comportamento das pessoas e na APED nós temos acompanhado muito diretamente e temos a sorte de, no universo de 170 associados, termos 60 do retalho alimentar e os outros 110 do retalho especializado, o que nos dá uma noção muito interessante de comportamentos, de experiências de compra, do que é que o consumidor vai à procura e sobretudo, consegue-se perceber, com dados muito fidedignos, quais são as alterações que vieram para ficar e eu diria outras que foram momentaneamente uma opção dos consumidores, mas que eles, a grande parte deles abandonou para privilegiar outro tipo de operações. Mas sendo muito concreto, não é novidade para ninguém que o online foi um salto gigantesco. Evidentemente que nos primeiros meses da pandemia o online esteve muito concentrado na operação do alimentar, porque havia de facto muita incerteza e muita desconfiança, o que obrigou de facto a um investimento brutal por parte dos operadores, que nós costumamos dizer que antecipámos em 5 anos esta lógica, claramente a lógica do comportamento do consumidor relativamente ao online. E há coisas que vieram para ficar, mas também sentimos que assim que há uma abertura do mercado e um aligeirar das medidas, houve também uma mudança comportamental em que as pessoas estavam ávidas de voltar à experiência de compra em loja. Está tudo, e com isto termino, parece-me que há hábitos que vieram para ficar. O online serve hoje muito para fazer pesquisa de produto e para definir a compra, e depois a compra é feita ainda com uma percentagem muito significativa na loja, ou pelo menos é levantada na loja, em que o Click and Collect veio trazer também uma nova modalidade e uma outra alegria. Mas eu diria que, talvez correndo o risco do Hélder e do Frederico me corrigirem, eu diria que não há ainda um padrão. Há coisas que acomodaram muito. O ticket, e esta é mesmo a minha última observação, o ticket, quer no retalho alimentar, quer no retalho especializado, subiu muito. Portanto, a ida à loja diminuiu, mas o ticket aumentou, o que é natural, porque fazem-se compras mais avultadas para evitar deslocações. Agora, isto tem sido muito importante e tem sido, sobretudo, no retalho especializado, tem sido muito difícil por tentar perceber quais são as tendências e tentar nos adaptar a estas mudanças. O retalho especializado sofreu bastante, mas está agora em franca recuperação, esperamos nós. Frederico, Hélder, passo também aqui para para comentar um bocadinho nas vossas indústrias, como é que viram estas evoluções? Força, Hélder. Sim, não vou contrariar o Gonçalo, é uma observação
clara. Na Farfetch passámos por essas fases todas. Notámos uma aceleração brutal do nosso negócio e, por consequência, dos retalhistas parceiros da Farfetch durante a pandemia. Foi uma alteração forçada para muitos dos consumidores. A moda de luxo, especificamente, estava um bocadinho atrás na adoção do online, muito pelo nível de preço, mas também pela experiência e que as lojas de luxo proporcionam, já com uma relação de 1 para 1 com os assistentes de loja, já com condições de loja muito avançadas em termos de experiência, e por isso o online teve sempre um bocadinho atrasado. Houve uma adoção forçada durante a pandemia. Logo a seguir à pandemia e à medida que alguns países iam abrindo, por exemplo a China, foi muito visível nos relatórios a tal ressaca da pandemia de que se falou, mas depois, como disse o Gonçalo, agora há uma reacomodação e é difícil ainda perceber a tendência, porque as coisas também não estão ainda 100% seguras, mas é óbvio que há uma aceleração, é óbvio também para mim que vai haver um maior equilíbrio entre o online e o offline, e isso traz precisamente a oportunidade para mim fantástica de proporcionarmos uma experiência que conjuga as duas coisas. O Gonçalo estava a falar de provavelmente os clientes agora olharem muito mais para o online como a seleção e a consideração, e depois o retalho, o offline como o canal da compra. Na moda também se vê um bocadinho ao contrário, também se vê eu vou à loja experimentar, mas ainda não decidi bem, isto é caro, e depois volto para casa e tomo a decisão e compro online, porque cada vez há mais esta experiência chamada já há muitos anos omnichannel, agora online to offline, que cada vez mais, e essa é a grande oportunidade e é nisso que a Farfetch tem trabalhado, tudo o que é conveniente no offline trazer para o online e vice-versa, coisas como as alterações que são ótimas offline, começar a oferecê-las no online, as devoluções que são super convenientes no online, começar a juntar também uma devolução de pick-up em casa para devolver na loja e por aí fora. Por isso é um tempo fantástico para trabalhar neste mundo, porque realmente vai haver uma transformação muito grande nos próximos tempos. É um maravilhoso mundo novo, de facto. Este é que o Aldous Huxley tinha falado no maravilhoso novo mundo, mas agora nós estamos noutro patamar, também me parece, Hélio. É verdade. Se calhar também dando aqui uma perspectiva rápida de retalho alimentar, que o Gonçalo também já comentou, e é verdade, obviamente o retalho alimentar foi afetado de uma forma muito diferente de grande parte das outras áreas de retalho, com uma exigência enorme de transformação. O Gonçalo também já referiu naquela fase inicial com o e-commerce, que apesar de tudo, no contexto de retalho alimentar, representava na altura e continua a representar uma fatia muito mais pequena da globalidade do retalho do que noutras áreas de retalho mais especializado, seja moda, eletrónica, por aí fora. Mas como em todas as áreas e pela procura que teve uma explosão inacreditável. Multiplicamos por 3, por 4, por 5, dependendo das alturas da pandemia que estávamos a falar. E parte desse efeito, não todo, obviamente, foi um efeito aparentemente sustentado, porque o volume aumentou, digamos assim, como também já foi referido, como se tivéssemos avançado num ano 2 ou 3 daquilo que era a nossa previsão de crescimento sustentado. E isso trouxe muitos desafios, obviamente, porque as operações, principalmente num contexto de retalho alimentar, em que há muitos produtos para ir buscar muito diferentes, os carrinhos são relativamente grandes em número de artigos, são relativamente baixos em valor, e portanto toda a componente operacional e logística, e depois obviamente também das entregas propriamente ditas, teve que sofrer uma evolução gigante neste período, que neste caso, como corolário positivo, acabou por nos preparar e deixar-nos já com capacidade estabelecida para aquilo que aí vem, e com já dinâmicas diferentes e processos diferentes para endereçar este crescimento que vem aí de certeza. Frederico, eu não resisto, se o João me permitir, 3 minutos para contar uma história, porque nós muitas vezes, e o Hélder é um orgulhoso exemplo da categoria das plataformas portuguesas e do conhecimento e engenharia portuguesa.
Eu lembro que nos primeiros meses da pandemia, portanto, março, abril, maio, nós retalho, a receber algumas críticas por parte dos consumidores pelos atrasos, pelo tráfego, pela demora em algumas entregas. Nós tivemos, de facto, uma explosão e tivemos que nos readaptar rapidamente aos transportes, à logística, mas a verdade é que, do ponto de vista de infraestruturas, eu tenho que ser muito orgulhoso dos meus associados. Nós nunca crashámos, nunca tivemos problemas. Ao contrário, a Tesco, no Reino Unido, e a Amazon, tiveram que parar 2 semanas na entrega de groceries porque as infraestruturas informáticas não estavam preparadas para o débito que de repente, é evidente que estamos a falar de outro mercado, de milhares de pessoas, mas a verdade é que do ponto de vista da resposta da capacidade de engenharia e de infraestrutura nacional, nós medimos Messas com o que melhor se faz no mundo e isso tem que nos deixar muito orgulhosos. Desculpem lá esta vaidade. Não, e eu só para pontuar aí também, na Farfetch, sendo uma plataforma completamente global, nós habituámos-nos a dimensionar a plataforma para dias como o Black Friday ou o Singles Day na China. E por isso a pandemia não nos trouxe especial stress nesse sentido, só mais recolher já os lucros daquele trabalho que tinha sido feito até então. Tinham várias Black Fridays no mesmo mês. Isso. Do nosso lado um bocadinho diferente, não deve imaginar, porque nós falamos de crescimentos de 2 ou 3 vezes e as pessoas não, claro, só 2 ou 3 vezes. Mas, quer dizer, nenhum negócio, tirando quem tem os picos que o Hélder acabou de dizer de forma recorrente e anualmente, digamos assim, isso não existe no retalho alimentar, não é? Obviamente o Natal é mais significativo, mas estamos a falar, não é? Pode crescer 30%, 40%, não é 100% nem 200%, não é? E isso, quer tecnologicamente, quer logisticamente, quer operacionalmente, né, tem desafios inacreditáveis, mas acho que foi espetacular, não minimizando os problemas que de facto sei que os nossos clientes tiveram em algumas situações e as dificuldades que nós lhes causamos, sem qualquer intenção, obviamente, e sempre trabalhando para que isso não aconteça, mas acho que na globalidade só podemos estar orgulhosos da resposta que tivemos. Concordo. O Gonçalo falou aqui em áreas de excelência, não é? E uma das áreas de excelência também da Farfetch é a experiência em loja, na nova loja que abriram em Londres, da Browns, não é? Que é uma participada da Farfetch, e aqui, passando aqui um bocadinho também ao conceito de Story as a Media, eu perguntava ao Hélder como é que tem corrido essa experiência. Portanto, essa loja é uma loja totalmente diferente do comum, de uma loja até da loja de luxo, tem restaurantes, tem bar, tem exposições. Enfim, como é que tem corrido a experiência? O que é que vem de positivo? O que é que vem para manter? O que é que acham que vai ser também aqui uma nova tendência? Sim, só para contextualizar um bocadinho, a Browns é uma loja que abriu portas em 1970, é uma das mais icónicas lojas de moda de luxo de Londres. Fez a sua primeira venda online em 2007, com o canal próprio, o brownsfashion.com, e depois em 2015 passou a ter a Farfetch como principal acionista. E desde esse dia assumiu aquilo que era um pequeno negócio, assumiu um papel estratégico na Farfetch, porque passou a ser o único retalhista tradicional do grupo. A Farfetch não é um retalhista tradicional, é um marketplace que agrega centenas de retalhistas da moda de luxo, mas naquele momento adquiriu um retalhista tradicional que passou a ser uma forma de nós recebermos em primeira mão as necessidades, as dores, as preocupações de um parceiro da plataforma, mas depois também, e aqui quase de forma mais egoísta do meu lado, uma oportunidade incrível para ser um tubo de ensaio nesta tecnologia de ligação online-offline. E passámos a ter ao nosso dispor um parceiro que era sedento de inovação e que desde 2017, esta abertura que tu mencionas, João, foi só a última, mas desde 2017 que temos trabalhado com a Browns em várias iniciativas. Esta que nós chamamos a Browns Brook, porque é em Brook Street, em Londres, foi uma renovação de um espaço já existente da Browns. Foi adiada uma data de vezes por causa da pandemia, e isso também aumentou a responsabilidade daquilo que queríamos ali fazer. E como tu disseste, não é quase que tudo menos uma loja
de moda, porque tem os bares, tem o restaurante, tem uma data de espaços exclusivos que são, na verdade, uma tendência. Eu acho que o Covid vem realçar isso, e a pandemia vai realçar isso, mas já especialmente no segmento de luxo, a preocupação com a experiência quando se vai a uma loja é tão grande como a preocupação de escolher o produto certo e o tamanho certo. Essa necessidade dos clientes de viverem a experiência e quando se entra numa loja como a da Chanel, por exemplo, percebe-se que aquilo tem muito mais do que aqueles produtos que lá se vendem. Tem a escadaria da Madame Chanel, onde ela espalhou o number 5 pela primeira vez, enfim, e isso traz uma responsabilidade grande de construir a tal experiência única. A Browns é provavelmente pioneira nessa experiência. Nós estamos a desenvolver a tecnologia que nos permite depois, como tu dizes, escalar para outros parceiros da Farfetch. É uma tecnologia que entrega aquilo que nós chamamos a visão do Luxury New Retail. É uma visão, é uma promessa de uma experiência unificada entre o online e o offline, entre o parceiro monobrand e o parceiro multibrand. O José Neves costuma dizer que ninguém se levanta de manhã a escolher ou a decidir se vai comprar numa loja multibrand ou numa loja monobrand, ou online ou offline. É uma coisa que vai acontecendo ao longo do dia dos utilizadores. E o Luxury New Retail pretende entregar isso. É uma parceria entre a Farfetch e o grupo Alibaba, chinês, bem conhecido, e no fundo queremos alavancar a nossa plataforma, que é sobretudo, e nasceu sobretudo no online, mas queremos alavancá-la também para estender ao offline e ligar as duas coisas. Temos 2 ou 3 iniciativas importantes com a Browns em relação a isso. Uma delas é realmente perceber como é que o consumidor online vai à loja, e como nós temos esta rede de centenas de lojas em farfetch.com, estamos numa posição fundamental para começar a ligar as duas coisas e em farfetch.com, por exemplo, dar visibilidade aos clientes em que loja mais próxima ele pode, por exemplo, experimentar aquele produto que está a navegar na internet. E isso traz-nos também aqui depois coisas que vieram à superfície durante a pandemia, como, por exemplo, temas de sustentabilidade, coisas como o Shop Local, que foi muito falado durante a pandemia. E nós, por termos esta rede grande de lojas, estamos a ver realmente essa tendência, as pessoas muito mais conscientes de que é importante comprar na loja da esquina, é importante poupar consumo de carbono, é importante ter consciência de onde é que as coisas vêm, e o Luxury New Retail não é só a tecnologia pela tecnologia, é também, acima de tudo, pensar conveniência numa indústria e num segmento de luxo que tipicamente não estava preocupado com a conveniência, estava muito mais preocupado com a exclusividade. Mas essa conveniência e a sustentabilidade, acima de tudo, são um novo luxo, tem que deixar de ser um luxo, tem que deixar de ser uma conveniência também, e por isso é uma grande preocupação da Farfetch e daquilo que nós temos feito especificamente com a Browns. Eu não resisto a dar aqui uma nota que me parece relevante com o que o Hélder acabou de dizer, porque realmente a Farfetch faz aqui um trabalho absolutamente notável de arrastar com esta abordagem e com esta capacidade de inovação e de olhar para o mercado e para o comportamento do mercado de uma forma completamente aberta e holística. Eu acho que esta capacidade de arrastar e de contaminar positivamente empresas de outras áreas com este exemplo e de outras dimensões, parece-me que é algo que tem que se fazer notar. Quer dizer, faz-me lembrar um bocadinho o fenómeno do ecossistema de inovação que a Auto Europa veio provocar na indústria, em que, de repente, uma grande empresa começaram a gravitar à volta desta grande empresa pequenos fornecedores, pequenas empresas com uma capacidade de engenharia e de inovação muito grande para fornecer e a irem atrás deste exemplo, e que depois ultrapassaram largamente a própria capacidade de fornecimento à Auto Europa e para outros players e para outros países. Parece-me que há aqui um efeito muito interessante que deve ser valorizado,
pelo trabalho que a Farfetch tem feito e que vai ter influência no consumidor local, na mercearia, na loja mais simples, no retalho especializado, independentemente da sua dimensão ou localização. E acho que isto é algo que tem que se valorizar. E é assim que a economia e que as empresas evoluem e os consumidores e os empresários inovam para fazer crescer a economia. Sem dúvida, e já agora também gostava de aproveitar para destacar um outro ponto que o Hélder tocou, que é o da transformação da experiência do cliente e mais especificamente da democratização, digamos assim, dessa transformação por via do digital e trazer essa lógica que temos sido capazes, enquanto diferentes players na indústria, de criar, de simplificar, melhorar, otimizar todo o processo e a experiência de compra dos clientes, recorrendo à tecnologia para resolver dificuldades e fricções que os clientes sentem no dia-a-dia, seja nos canais online, seja nos canais físicos, não é? E enquanto o físico representar uma parte grande, que há de continuar a representar ainda durante muitos anos, do retalho, nós temos que trabalhar ativamente para que a experiência do cliente seja muito melhor do que é hoje, porque a tecnologia também permite que isso aconteça. E tem que ser, obviamente, experiências como aquela que o Hélder descreveu, mais distintivas, em contextos de retalho mais de luxo, não é? Mas também no retalho do dia-a-dia, nas compras no supermercado, nas compras na mercearia, no limite, até através destes ecossistemas que o Gonçalo falava. Claramente, João, só mais claramente estamos a ver comportamentos que têm influência, como o Tintin, é dos 7 aos 77, quer dizer, nós temos de facto uma grande preocupação pelo digital e para não deixar ninguém para trás e para se investir na literacia digital dos cidadãos, mas é surpreendente a capacidade dos consumidores se adaptarem rapidamente e com o seu telemóvel rapidamente a entrarem em aplicações para facilitar a sua vida. Há uma mudança comportamental muito grande e que de facto não tem a ver com o volume da nossa carteira ou o conhecimento das pessoas de terabytes ou gigabytes. É facilitar a vida às pessoas e as pessoas perceberem que há um caminho que realmente lhes pode ser muito útil e é importante para as empresas. Exatamente. Frederico, tu falaste em simplificar, e o Gonçalo também estava a falar de simplificar, e do 7 aos 77. A Sonai abriu recentemente uma experiência de loja que é o mais simples possível, não é? A pessoa entra... Para quem entra para nós... Exato, pelo menos para quem entra, não é? Uma pessoa entra na loja, não é? Tu poderás descrever um bocadinho melhor, mas portanto, não há necessidade de nenhuma transação com dinheiro, portanto, é entrar, tirar as coisas, pegar e sair. Como é que isso tem corrido e da vossa experiência mesmo dos 7 aos 77, como o Gonçalo estava a falar? Não, muito bem, só um contexto rápido. Nós no contexto da Sonai MC abrimos uma loja que chamamos Continente Labs. Naquela lógica também acho que o Hélder referiu de termos um contexto que nos permita ligar mundos diferentes e fazer alguma experimentação real com clientes, entrar pela porta e percebermos como é que as coisas funcionam. E nesta loja, obviamente, o objetivo é trazer a experimentação do continente para junto dos clientes e ter esse feedback mais sistemático de como é que as coisas estão a correr. Não há forma de esconder que a coisa mais distintiva desta primeira abertura, obviamente, é o facto de ser uma loja sem caixas, em que o processo de check-out, essencialmente, é completamente diferente. Na prática, o cliente identifica-se à entrada, porque nós temos que saber como cobrar a compra, como emitir a fatura e por aí fora, mas depois a partir daí tem um processo de compra, uma experiência de compra absolutamente normal. A loja, para quem está lá dentro, parece uma loja absolutamente normal, tira os artigos da prateleira, devolve se não quiser e por aí fora. A grande diferença está que, no final, o cliente, quando termina, só tem que ir embora. Não tem nenhum processo, não precisa de usar o telemóvel para fazer nada, nem para identificar os artigos. Parece um bocadinho magia. Aliás, é muito engraçado porque quase todas as pessoas que vão a primeira vez à loja param antes de sair, olhar à volta para ver se alguém lhes dá autorização para sair, porque acham que estão a fazer alguma coisa de errado. Mas é muito curioso porque depois da segunda vez já parece second nature, não é? Portanto, já não estamos a pensar como é. Depois entranha-se.
Exatamente, estranha-se e depois entranha-se, é mesmo isso. E obviamente, como dizias, é uma experiência muito simples, ainda tem alguns pontos de complexidade, é um laboratório, nós estamos a evoluir, e se tudo correr bem nos próximos meses, vamos fazer ainda mais alterações para tornar a experiência mais simples para o cliente. Mas por trás está uma tecnologia e uma integração de tecnologia com o processo que vai muito para além daquilo que é normal encontrarmos no contexto de retalho em qualquer lado, na realidade. Nós fizemos isto em parceria com uma startup portuguesa, a Sensei, que desenvolveu a tecnologia que potencia esta identificação. Obviamente, se forem à loja e olharem para o teto, vão perceber que tem centenas de câmaras no teto, tem todas as prateleiras, são sensores bastante avançados de localização e peso dos artigos nas prateleiras e por aí fora, mas isso permite criar uma experiência que parece mágica, não é? Porque na prática, quem vê por trás, não é, as coisas a acontecer, vê que cada vez que um cliente tira um artigo da prateleira, está a ser adicionado esse artigo ao seu carrinho virtual, se pousar, está a ser retirado do carrinho virtual, e este processo, que não nos parece que, sinceramente, aquele formato de loja exclusivamente com este tipo de solução seja o formato futuro. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é pegar nisto. Há espaço para todos, Frederico. Há espaço para tudo. Isso é que é Exatamente. a beleza do retalho, E compatibilizar a tecnologia com qualquer loja normal, tradicional, que tenha os outros tipos de checkout. É claramente esse o objetivo, e é isso que vai fazer com que a experiência do cliente possa mudar, não só no contexto deste tipo de experiências, mas no retalho como um todo. Então, eu acho que também estamos aqui a terminar aqui o tempo do nosso debate. Eu queria só, antes de mais, agradecer aos três a vossa participação e os insights que partilharam connosco, e termino um bocadinho como o Gonçalo também falou, não é? É realmente um admirável mundo novo que estamos a viver aqui na área do retalho, e eu agradeço por partilhar experiências tão diferentes, não é? Da Farfetch, da Sonai, e tão complementares, mas que realmente abrem aqui portas para algumas conversas e algumas discussões acerca de, enfim, como é que vai ser este futuro e para que a tecnologia vai desempenhar o futuro do retalho, que será certamente entusiasmante. Portanto, também muito obrigado aos três. Microsoft neste ecossistema. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado. Vamos fazer isto mais vezes. Boa conferência. Muito obrigado. Obrigado. Até breve.